Bem, pessoal, bom dia, né? Ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo. Essa aula gravada da eletiva 1 de metodologia da musculação. Então, chegamos a um ponto final da nossa disciplina, está discutindo aí periodização. E por que eu coloco dessa forma, Kleber? Porque a gente, quando fala de prescrição de exercício, periodização, a gente lida com todos os princípios e também com os métodos de treinamento. O método de treinamento ele foi criado, mas criado para atender a um processo específico de uma periodização de treino, tá bom? Então tudo que a gente vai estar falando vai estar relacionando o que a gente já viu antes e finalizando o nosso conteúdo, tá bom? Diga-se de passagem, eu vou estar deixando hoje, tá bom? Um teste liberado para vocês, serão só duas questões, valendo aí 3 pontos, de forma objetiva sobre o conteúdo que a gente viu, tá bom? Então, a aula vai ficar disponível no Canvas, assistam a aula anterior, assistam essa aula, tô deixando também os slides, cara, caso queira baixar e dar uma estudada para resolver esse teste, tá bom? É um teste simples, prático, para a gente completar aí a nossa nota de AV2, tá? Então, só demonstrando para vocês, esse teste eu vou estar colocando hoje, mas eu vou deixar disponível até sexta-feira da semana que vem, tá? Então, até dia 3 ele vai estar disponível. Depois do dia 3 eu não abro mais porque a gente já está em reta final de AV2, né? Semana que vem, na terça-feira, a gente faz nossa revisão de AV2, esclarecimento de dúvidas. Eu espero que estejam presentes na nossa aula. Quer dizer, desculpa, na terça não, na segunda-feira, dia 29, né? Então, façam-se presentes, exponham as suas dúvidas para que a gente possa estar esclarecendo. Às vezes pode ser alguma coisa que eu não consegui tratar na aula, mas que pode contribuir mais ainda para a aprendizagem de vocês. E a gente trata tudo isso nessa aula, ok? Então, a partir disso, eu vou estar espelhando aqui minha tela. A gente está adentrando a nossa aula. Pessoal, diga-se de passagem, existem vários tipos de métodos de treinamento. Então, quando eu penso ou quero pensar em uma prescrição de exercício físico, primeiro, eu tenho que atender a cada um dos fatores que a gente já discutiu anteriormente, antes da AV1, dos princípios do treinamento, tá bom? Então, eu vou fazer uma periodização, eu tenho que atender os princípios. A partir dos princípios, como é que eu vou poder promover um melhor aspecto de hipertrofia, de perca de peso, de ganho de força? Aí sim eu recorro aos métodos e os sistemas de treinamento de força, tá bom? Então, diga-se de passagem, tá bom? Os métodos de força na musculação, os sistemas de treino, eles tiveram um processo inverso, tá bom? Eles vieram de uma prática para depois uma construção teórica. Então não se existia antes a teoria da prática. Foi através da prática, dos bodybuilders, da galera que era entusiasta do fisiculturismo, fazendo testes, se expondo a testes dentro da musculação, que foram se criando os primeiros sistemas práticos e a partir disso aí houveram estudos científicos com esses sistemas e aí embasou-se a teoria, tá bom? Para que a gente consiga ter acesso hoje a entender cada um desses métodos, desse sistema, com a teoria que explica como funciona, em que momento, para qual tipo de pessoa, ok? Então, dois livros aqui que podem servir de apoio, tá bom? Esses dois, tá bom? Esse aqui eu vou estar colocando, quer dizer, eu já coloquei na plataforma juntamente com os outros dois da nossa aula anterior que eu tinha falado. Esse aqui eu não tenho ele em PDF, não consegui encontrar em nenhum local, tá bom? Mas para quem depois quiser adquirir seria interessantíssimo, principalmente para quem vai trabalhar com musculação, que fala de métodos de treinamento de força e hipertrofia muscular, tá bom? É o livro aí do Belmiro de Sales, cara, muito interessante mesmo. Eu já faz um tempo que eu adquiri ele, tá ok? Juntamente são os top 1 e 2 assim do Brasil em treinamento de força, musculação. É o Belmiro de Sales e aquele outro que eu coloquei para vocês que é o do Jonato Prestes, tá bom? Também está disponível na plataforma. Só não esse aqui que eu não consegui encontrar.
Então, quando eu penso numa periodização, numa montagem, na utilização de um método, de um sistema, eu também tenho uma seguinte pergunta a esclarecer, ou um questionamento. É necessário utilizar cargas pesadas para que eu possa gerar adaptações hipertróficas de forma significativa? Ou seja, que o aluno evolua e tenha uma evolução significativa. O que seria significativa, Kleber? Ganho de 3, 4, 5 quilos de massa muscular. O que, diga-se de passagem, também é o processo hipertrófico a partir de certo ponto demora anos e anos para poder, às vezes, você ganhar aí cerca de 7, 8 quilos. Ah, Kleber, mas tem uma via ergogênica. O uso de esteroides anabolizantes facilita o ganho de hipertrofia. Concordo plenamente. Bom, tanto hipertrofia como também força. Porém, uma via ergogênica, o uso de um esteroide anabolizante é uma via de aluguel. Quando você parar, meu amigo, você perde tudo que você ganhou. Por quê? O seu corpo não consegue manter aquele nível de massa muscular sem um esteroide anabolizante, tá bom? E aí fica até uma ideia, futuramente a gente está discutindo isso aí, ou em alguma situação de um curso e tal, por exemplo, não havia, mas tipo ganho de hipertrofia. Por que é que se dá? Para quem nunca estudou essa parte, ou quem já está estudando essa parte dos esteroides anabolizantes, muitos deles, quando você está no processo de perda de peso ou de ganho de massa muscular, ele vai dar um sustento para aumentar o processo hipertrófico, ou então se você está secando, o esteroide anabolizante é para segurar a tua massa muscular. E aí, é claro, tu não perde massa muscular, perde só tecido adiposo, tá bom? Ou se perder um pouco de massa muscular é uma coisa irrisória e significativa que não vai atrapalhar nada na estética do corpo, tá bom? Então, cargas pesadas e cargas leves, elas apresentam resultados significativos para a hipertrofia, tá? Então, quer dizer que eu posso ganhar massa muscular utilizando muito peso, como também utilizando pouco peso. Tudo vai depender da estratégia, ou seja, da maneira em que o professor, vocês quando estiverem atendendo algum aluno, maneja as variáveis, bem como os princípios e os métodos e sistemas de treinamento. Então, na elaboração do programa de treinamento, eu tenho que me atentar a tudo isso aí, tá bom? Um exemplo, variação planejada da carga. Nós temos aqui 3 exemplos de objetivos, né? Força muscular e hipertrofia muscular, cargas pesadas. Objetivos, resistência muscular e hipertrofia muscular, cargas leves. Objetivos, força muscular, resistência muscular, hipertrofia muscular, cargas mistas, ou seja, uma junção de cargas pesadas com cargas leves, tá bom? Ah, Kleber, mas se eu fizer um treinamento com cargas extremamente leves, tá bom? É o exemplo de um estudo que tem, se eu não me engano, é do De Salles e do Jonato Prestes. Quando o indivíduo pratica, é possível ter hipertrofia ou ganhos utilizando 15% de um RM? Então, quando eu utilizo 15% de um RM, quer dizer que logo eu vou ter que fazer 85 repetições por série. Teoricamente seria o treino para o preguiçoso, tá bom? Só que se o cara não treina com qualidade, com cargas pesadas e nem com cargas leves, tá bom? Que é claro, se à medida que eu aumento uma variável, eu vou diminuir outras. Se eu aumentar a carga, eu vou diminuir a repetição. Se eu diminuo a carga, eu vou aumentar a repetição. Mas também se eu diminuo demais a carga, para poder obter resultados significativos, eu tenho que, de uma forma astronômica, né, por assim dizer, aumentar demais as repetições. Para quê? Para haver um desgaste naquela musculatura, uma micro lesão significativa na musculatura e, consequentemente, acontecer o processo de hipertrofia, tá? Então a gente utiliza essas 3 formas aí, com os objetivos que podem variar e, é claro, serem acrescentadas na medida que você faz uma mescla, né? Uma periodização com cargas pesadas e com cargas leves. Então, no estudo de Ushida et al. 2016, né?
que estudou a combinação das variáveis agudas do treinamento de maneira planejada, né? Então, para quem lembra ou quem não lembra o que é uma variável aguda, é uma variável de resposta imediata. Como assim, Kleber? É simples. Frequência cardíaca. Frequência cardíaca é uma resposta imediata. Se você começa a correr, sua frequência cardíaca eleva. A PA, a pressão arterial, também pode se elevar. Então, são exemplos de variáveis agudas decorrentes do treinamento, tá bom? Então, qual era o objetivo desse estudo, né? Era variar o estímulo, então dar vários tipos de estímulos diferentes, não ficar apenas num modelo só de estímulo. Elevar ao máximo possível, então elevar de forma significativa o nível de estresse, tá bom? Comparado ao treinamento tradicional. E, por último, um maior volume, ou seja, uma maior intensidade e uma maior densidade. Então, essa daí era um dos objetivos do próprio estudo das combinações da variável e do treinamento, que podem gerar no indivíduo uma variabilidade de estímulo, uma elevação no nível de estresse e, em último, um maior volume, maior intensidade e maior densidade. Nós já falamos sobre volume, já falamos sobre intensidade, né? Nós só não discutimos nada sobre densidade, tá, Kleber? O que é densidade, né? Para um indivíduo aí avançado, as adaptações ao treino são por meio, né, de métodos para aumentar o estresse. Então, como é que eu aumento a intensidade do meu treino ou dificulto o processo de adaptabilidade do treinamento, tá bom? É através do estímulo, do estresse. Quando eu aumento o estresse, a musculatura está estressada em detrimento de um treinamento. Para que ela vá se acostumando, ela tem que gerar processos de adaptações, tá bom? Então, quanto maior for o aumento do método, né, direcionado ao estresse, maior vai ser a densidade do treinamento, tá? Não confunda com densidade muscular. Nós já discutimos anteriormente o que é volume de treinamento, o que é intensidade de treinamento, e agora a gente está discutindo a densidade do treinamento. E essa densidade ela é gerada pelo um aumento, né, por um método de aumento do estresse. E o que é estresse na musculatura? É microlesão, é carga, é repetição, é série, é descanso, tá bom? São vários fatores. Então, ó, o que é densidade no treinamento? Exemplo. No exemplo 1, 3 séries de 10 repetições com 50 quilos com 1 minuto de intervalo. Seria um exemplo de densidade do treinamento, tá bom? No segundo exemplo, 3 séries de 10 repetições com 50 kg com 30 segundos de intervalo. É outro exemplo de densidade do treinamento. Ou seja, é a mesma coisa do anterior, apenas com uma diminuição do meu tempo de intervalo. Kleber, isso aqui pode aumentar a densidade do meu treinamento, pode aumentar o volume e pode aumentar também aí, a intensidade? Sim, o volume total dos dois treinos é a mesma coisa. Ó, 30 vezes 50 dá 1.500 quilos, um volume total de treinamento de 1.500 quilos, ou seja, em detrimento do que? Da carga, da repetição e das séries. Nós já vimos isso aqui anteriormente, como calcular volume, tá bom? Então, mesmo volume e mesma intensidade. Percebam, nos dois exemplos eu tenho o mesmo volume, tá? E a mesma intensidade, tá? Nas duas condições. Porém, a segunda ela apresenta um treino mais denso. Por quê? A densidade ela é igual ao volume e à intensidade. Volume, intensidade, volume, repetição, intensidade, carga, né? Dividido pelo tempo. Aqui, ó. Então eu pego, divido o meu volume, que seria o somatório final das minhas repetições, né? Que multiplica vezes a carga, que gera uma intensidade de treino, dividido pelo meu tempo. Para que é que isso daqui serve, Kleber? Exemplo, se você tem um aluno que tem um tempo disponível 2 horas e meia, 3 horas para poder treinar, você consegue organizar facilmente uma ficha de treino para ele, com um certo volume.
E aí você tem o indivíduo 2 que trabalha, tem pouco tempo de treino. Como é que eu consigo gerar o mesmo um estímulo, o mesmo volume de treino, uma mesma intensidade com uma mesma densidade? Se eu mexo no intervalo de descanso, eu acabo conseguindo aumentar a densidade do treinamento. Então, isso daqui também se aplica para indivíduos que têm pouco tempo para treinar, tá bom? E aí, é claro, lembra, periodização é isso, é individualização. Para cada indivíduo você vai ter que mexer em alguma coisa diferente. Na repetição, na série, na carga, no intervalo de descanso e no método de treinamento. Beleza? Então, métodos de treinamento. Nós temos dois grandes grupos, né? Os métodos tradicionais e os métodos mais avançados. E aí você vê muita gente na academia fazendo isso aqui, sem ter passado por isso aqui de forma efetiva. Então, é um cuidado que todo professor, todo personal trainer tem que ter cuidado com isso, principalmente quando você está com seu aluno ali que é iniciante e com seu aluno que é avançado. Por quê? Métodos tradicionais têm a sua aplicabilidade para iniciantes. Métodos avançados têm sua aplicabilidade para indivíduos avançados. Então, se você faz uma confusão com isso, você acaba prejudicando o processo de ganho, de adaptação daquele aluno. Consequentemente, você vai perder com mais facilidade seu aluno, tá bom? Então, todos esses métodos aqui é o que ditam a intensidade do meu treino. Mais uma vez, você lembra de todos os princípios para poder a gente aplicar isso aqui. Então, na intensidade do esforço, eu tenho três tipos de intensidade: o submáximo, o máximo e o supramáximo. Tá, Kleber, o que é cada um deles? Na intensidade submáxima, são exercícios, periodização sem falha concêntrica, tá? A gente já discutiu isso aqui, falha concêntrica contra a gravidade. É quando eu não consigo manter mais, executar na sua amplitude, dependendo da amplitude que está sendo controlada durante o exercício. Não estou falando de repetições parciais, tá bom? Que até entra como um método de treinamento. Mas quando eu faço a contração, né, aquele movimento contra a gravidade, ou que a minha musculatura está encurtando, quando eu não consigo mais fazer nenhuma falha, nenhum exercício, nenhum movimento completo, tipo rosca direta, 1, 2, 3, 8, 9, aí você respira, 9, não consegue. Isso é até a falha concêntrica, tá? E os métodos avançados aqui, é claro que nós temos um fator limite, tá? Aqui. E o método supramáximo é que vai além da falha concêntrica. Então, tipo, eu estou num exercício desse que eu atingi a falha concêntrica, não consegui executar o exercício de forma com amplitude completa, eu posso fazer repetições parciais para ir além daquela falha concêntrica, tá bom? Ou então até mesmo com auxílio de alguém, para poder, não consigo só mais, aí vai ter o auxílio de alguém, e aí eu posso combinar vários métodos, tá bom? O maior erro de todo professor na musculação que não controla, que não entende o processo de periodização, é porque ele pode, a periodização, ela vai de acordo com as necessidades do seu aluno, ela vai de acordo com o tempo de treino, se ele é um indivíduo iniciante, intermediário, avançado ou até atleta, tá bom? Bem como vai na via de que você tem que mesclar os sistemas. Às vezes, quem foi que disse que num tipo de treinamento você não pode usar mais de um sistema de uma vez? Poder? Pode. Eu tenho que saber quando eu vou utilizar, com quem eu vou utilizar e para qual situação específica. Não existe bola de cristal. Só quem sabe fazer isso é quem está ali. Primeiro, tem o estudo, tem a teoria, tem a vivência e tem o acompanhamento com o aluno. Se você acompanha seu aluno, você entende as necessidades dele, ok? Então, a utilização de métodos de treinamento com sujeitos intermediários ou avançados permite a elevação do volume de treinamento, tá? Então, lembre-se que eu estou citando aqui especificamente indivíduos intermediários para avançado. Tá, Kleber, o que é isso? Até 3 meses indivíduos. Vai depender muito da concepção que você está utilizando, mas até 3 meses indivíduos iniciantes
De 6 meses até 8 meses a indivíduos intermediários, de 1 ano para frente é considerado um indivíduo avançado, tá bom? Então é um fator muito importante você controlar esse volume do treinamento para poder gerar hipertrofia. Por quê, Kleber? Porque toda vida que eu gero um estímulo, durante um tempo, eu vou ter uma hipertrofia, eu vou ter um ganho de massa muscular, eu vou ter um processo de adaptação hipertrófica, ou seja, minha fibra muscular ela vai hipertrofiar de tamanho ou vai hipertrofiar da maneira que a gente já discutiu anteriormente, tá bom? Consequentemente, vai chegar um ponto que eu dou um volume de treinamento, uma intensidade. O que é que acontece? Eu vou gerar uma adaptação. E o que é que eu vou fazer? Dar outro volume, intensidade, treinamento e adaptação. Por isso que é aquela discussão que se tem, né? Quanto mais treinado for o indivíduo, mais difícil é você gerar um estresse nele de forma significativa, tá bom? Beleza. Então, os métodos de treinamento são necessários para evitar a estagnação e maximizar os ganhos de hipertrofia? É um questionamento. E é justamente o que a gente acabou de discutir anteriormente. Mexer com método de treinamento baseado no tempo de prática do meu aluno, baseado na rotina diária dele, baseado em uma alimentação, baseado em uma condição física, é você variar métodos de treinamento para gerar sempre o que? Maximizar os ganhos, seja na força ou na hipertrofia, tá bom? Isso aqui é um estudo aqui do Angler, Ugnovich e Libardi, tá? Então, é um questionamento, mas é interessante que ele se auto-responde, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Em relação a um intervalo de descanso, bom, a gente já falou sobre isso aqui. Então, em relação ao tempo de descanso, De Salles, em 2009, que foi o livro que eu mostrei para vocês, né? Que é um artigo, um estudo dele, tá bom? Tá dentro do livro também, em forma de informação. Relataram que os intervalos entre as séries de 30 a 60 segundos, ou seja, de 30 segundos a 1 minuto, são uma ótima alternativa para estimular a hipertrofia muscular, tá bom? No entanto, há sugestões de intervalos de descansos mais curtos. Mas lembra, se eu mexo nisso, nessa variável para o meu aluno, eu tenho que ir de acordo com o processo de adaptação dele. Para quem, eu sei que já tem gente trabalhando na musculação, já pode ter acontecido uma seguinte situação. Quem chega na sala de musculação, que monta um treinamento, aí sempre vai ter aquele aluno com 3, 4 semanas, professor, meu treino venceu. Tá bom. Aí você vai lá, olha aquele aluno treinando durante a última semana de treino dele, aí pensa, tá, vou mexer aqui. Aí você vai e mexe no intervalo de descanso, ele chega pra ti e diz, professor, o senhor não mexeu em nada no meu treino, ele tá pesado, eu não sei o que foi, mas você não mexeu nos exercícios. Quem foi que disse que é obrigado a mexer em exercício? Às vezes eu consigo alterar a intensidade do treino apenas mexendo com a variável intervalo de descanso, tá bom? Então, para maximizar a hipertrofia muscular de indivíduos ectomorfos, principalmente e longilíneos. Isso é até uma situação que eu coloquei, e essa também da academia, porque às vezes vai ter aluno achando que o treino vence, houve uma adaptação, e a gente tem que fazer uma coisa mirabolante na ficha de treino. Todo professor, todo treinador, todo coach, todo personal trainer sempre vai falar nisso. Eu tenho que ter uma variabilidade de exercícios, de maquinário? Sim, é interessante. Mas se eu não tenho, no que é que eu posso mexer? Eu mexo na velocidade de execução, eu mexo, né, no intervalo de descanso, eu posso mexer na amplitude do movimento, tá bom? Porque às vezes tem academias que são limitadas em número de equipamento. Ah, então não tem como crescer. Tem a galera que cresce em academia de quebrada, que nem diz a história. Então, intervalos de descanso maiores do que 60 segundos são recomendados para os sujeitos que desejam aumentar
a recuperação de quê? Da creatina fosfato, né, intramuscular, e assim manter o nível de intensidade do treino, particularmente aqueles indivíduos que têm o objetivo de aumentar a força muscular. Então, é só lembrar, quando eu mexo na carga, eu vou mexer na repetição. Se eu mexo na repetição, eu também vou mexer em quê? No intervalo de descanso e, é claro, aí também no número de séries. Quando eu estou com o objetivo de aumentar a força, quando eu estou tipo numa semana, 2, 3 de progressão de cargas, o meu treino ele tem que ter uma carga mais elevada, um menor número de repetições, consequentemente um maior número de séries e, por último, um maior tempo de intervalo de descanso, porque o objetivo aqui agora é aumento de força. E lembre-se, eu não estou falando nada sobre hipertrofia. Às vezes a hipertrofia acontece também no treino de força, tá? E também, em último ponto que eu não coloquei, seria a velocidade de execução do exercício. Velocidade versus também aí amplitude, ok? Então, é interessante você mexer com isso aí quando estiver fazendo uma semana de progressão de cargas. Mexer com a carga, se você aumenta a carga para poder aumentar a força, você diminui o número de repetições, aumenta o número de séries, aumenta o intervalo de descanso e mexe com a velocidade de execução do exercício. Fase concêntrica, fase excêntrica, tá bom? Intensidade, né? A intensidade ideal para hipertrofia muscular vai depender bastante do nível de treinamento. É aquela história. Periodização é a adaptação, tá bom? Não adianta fazer treino intenso para quem está começando agora na academia, até porque para ele treinar já é intenso, ok? Então, ou seja, sujeitos menos treinados, eles respondem a uma menor intensidade. Isso aqui é comprovado cientificamente, tá bom? Você não precisa colocar tanta intensidade, mas ele vai ter uma resposta boa àquela menor intensidade, porque é uma coisa que ele está fazendo totalmente diferente do habitual dele. Tá, Cleber, mas o que seria essa menor intensidade? Algo em torno de 60% de uma repetição máxima, uma RM. Aquela avaliação que você faz com um indivíduo em alguns maquinários para grande grupo muscular, quadríceps, supino, né? E aí você faz algumas aplicações aí para os membros superiores, tipo bíceps, tríceps, ok? Uma repetição máxima é aquela em que o indivíduo só consegue, exemplo, supino, você coloca 30 e 30, ele consegue fazer 7, 8 repetições. Então essa daí não é a carga máxima dele. Quando eu vou utilizar uma carga bem elevada, que ele só vai conseguir fazer uma repetição. Subiu, desceu, uma. Vai, não dá. Uma repetição máxima, tá bom? Ou aproximadamente 12 repetições máximas. Por que, Kleber? Porque aqui já se assemelha mais aos treinamentos que são utilizados na academia. Às vezes o professor, ele é um professor nas academias para 30, 40 alunos. Não tem como você fazer todo o processo de um RM do teste, obedecendo o protocolo. Então você pode fazer com até mesmo uma informação mais atual em cima das repetições máximas, tá bom? Em vez de ser só uma, eu posso fazer 12 repetições máximas. Como assim, Kleber? Em um exercício em que eu giro em torno de 11 a 15 repetições, se eu consigo fazer cerca de 2 repetições, 2 séries, tá? 2 séries de repetições, e naquele exercício eu consigo fazer mais de 15 repetições de boa, tá dizendo que é hora de você aumentar a carga para você ficar sempre dentro dessas repetições máximas, de 11 até 15, geralmente 12, 13, para que você não passe de 15 repetições. Então, exemplo, tá, Kleber, eu consegui fazer 2 séries no supino reto com mais de 15 repetições. Como é que eu faço essa progressão de carga? Antigamente se falava em uma progressão de carga de 5 a 10% daquele peso. Então é só fazer o cálculo, tá bom? Você é quem estipula se vai usar 5 ou 10%. Você tem que usar um fator entre isso, tá bom? Então, se no supino eu estou pegando 60 quilos, que é 30 e 30 de cada lado, eu coloco 60 mais. Vamos ver aqui, eu vou ver se ele consegue com 5%, tá bom? Com 5% logo de cara. Então eu vou aumentar
3 quilos. Ah, Kleber, não dá, não tem anilha de 1,5 kg. Aumenta um pouquinho, bota 2 e 2 de cada lado. Ele ainda conseguiu fazer 16. Aí eu vou fazendo toda a vida esse processo, tá bom? Só que em estudos mais recentes, lembre-se, eu estava utilizando uma progressão de carga de 5 a 10%. Em estudos mais recentes, baixa esse percentual. Então eu posso utilizar uma progressão de cargas de 2 a 10% do peso utilizado. Então, exemplo, você está lá 60 kg no supino, está conseguindo fazer mais de 15 repetições, eu posso escolher uma faixa de progressão entre 2 e 10%. Ah, vamos colocar mais 10%? Mais 6 quilos, 3 e 3 de cada lado. Se ele conseguir ainda exceder as 15 repetições de boa, com uma qualidade na fase concêntrica, excêntrica, amplitude, tá bom? Mexe de novo, mais de 2 a 10% e vai fazendo a progressão de carga. É errado, não seria teoricamente errado, mas tipo assim, o que mais acontece nas academias, tá leve, o cara vai lá e taca logo 10 kg de cada lado, não consegue fazer nem 3 repetições. Então isso aí é você trabalhar dentro, deixar de lado o teste de 1RM e trabalhar dentro das repetições máximas, tá bom? Enquanto que indivíduos treinados necessitam de uma maior intensidade, né? Em torno de 80% de 1RM ou aproximadamente 8 repetições máximas, que é o mesmo esquema. Em vez de ser 12 é 8, ele só consegue 8, se ele fizer 9 ele não consegue, tá bom? Então aqui, lembra, indivíduos destreinados, iniciantes, 60% de 1RM de uma repetição máxima ou 12 RMs já gera muita alteração, muita adaptação, muito resultado significativo nesses alunos, tá bom? Então, para Frey 2004, né, a hipertrofia máxima ocorre com intensidades entre 80 a 95% de 1RM, tá bom? Ainda falando sobre intensidade, é importante salientar a necessidade de alternar as intensidades ao longo do treinamento, tá? Você não vai permanecer sempre em alta intensidade, mas também não vai ficar sempre em baixa intermediária. É um treino ondulatório, até porque tem aluno e quem treina já percebe isso. Tem dia que você tá legal, tem dia que você tá cansado para baixo, então você oscila demais, tá bom? Dessa forma, previne-se lesões por estresse também e favorece uma melhor recuperação muscular para uma nova rotina de treino. Então eu tenho que estar modulando sempre essas intensidades. Ao contrário do que muitos leigos acreditam, né? Para a hipertrofia muscular, o importante não é quantidade de carga levantada, mas sim a qualidade de execução do movimento. Aquilo que eu falei para vocês, fase concêntrica, eu estou dando um exemplo do supino, tá bom? Que é o mais prático, mais fácil de exemplificar. Então, fase concêntrica, fase excêntrica, a qualidade de execução. Porque vai ter muito aluno na academia que faz só isso aqui, ó. Pum, pum, pum. Não baixa. Então eu tenho que ter uma certa amplitude do movimento. É claro, uma amplitude versus carga, tá bom? Porque senão pode acontecer o aumento do risco de lesão. Então, dependendo do nível de treinamento, o músculo deve chegar à exaustão ou próximo à exaustão, que é quando eu cito essa exaustão ou próximo à exaustão, pode ser aí as repetições máximas. Quando eu não consigo ultrapassar aquele número de repetições, quer dizer que a minha musculatura está chegando, ou ela está próxima ou ela já está em exaustão máxima. Tá, e já citando isso, a gente falando em qualidade, eu tenho que falar em velocidade de execução. Então, a velocidade com que se executa um exercício também determina se haverá maior ou menor estímulo para a hipertrofia muscular, tá bom? Então, lembra disso, velocidades muito altas, a gente vai já entender o que é isso aí, ou velocidades muito baixas. Sobre isso, o estudo de revisão, conduzido por esse cara aqui, que é um dos topos na produção do treinamento de força, né, que é o Brad Schoenfield, em 2015, ele e os colaboradores verificaram, né, após análise sistemática e meta-análise, que velocidades entre 5 até 8 segundos favorecem a hipertrofia muscular. Como assim, Kleber? Não estou entendendo. Lembra do movimento que eu falei? Fase concêntrica do supino, fase excêntrica é a velocidade da subida ou da descida. Geralmente se aplica mais esse quesito aí da velocidade na fase excêntrica, que é quando o peso está descendo, tá bom?
Então, velocidades entre 5 a 8 segundos, de acordo com o Bradshaw e Field em 2015, né, sobre as meta-análises, favorecem mais um processo de hipertrofia muscular. Ou seja, fiz a fase concêntrica, eu vou descer a barra, tem que descer essa barra na velocidade de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, pode ser 5, pode ser 8 segundos, tá bom? Então, entre essas velocidades aí eu consigo gerar um processo de hipertrofia muscular, tá bom? É claro que sendo desprezível velocidades muito lentas, acima de 10 segundos, por exemplo. Então não precisa, faz esse controle sempre de meio segundo até 8 segundos, tá? Então eu coloquei aqui 5 segundos, mas desculpa, 0,5 segundos, são velocidades um pouco mais rápidas, ou até 8 segundos. Então a variação na velocidade de execução do movimento favorece a hipertrofia e também é uma forma de controlar também a intensidade do treino. Então, um ponto importante a detalhar é que velocidades mais rápidas parecem promover hipertrofias maiores em pessoas destreinadas. Qual a explicação disso, Kleber? Tudo que você fizer numa pessoa destreinada vai gerar resultado, porque ela vai sofrer adaptação, tá bom? Do que em treinadas. É claro que indivíduos treinados, como já tem um controle do movimento, já trabalham numa intensidade, numa carga, num volume, numa amplitude, eu vou precisar dar estímulos mais intensos, ou seja, não utilizar tantas repetições mais rápidas, ok? Indivíduos treinados, avançados, o que os estudos indicam é que eles acabam tendo benefícios maiores quando ele mantém uma musculatura sobre um tempo de tensão, ou seja, com uma velocidade menor, tá bom? Então, maior tempo sob tensão é quando ele faz um exercício mais lento, tá bom? E a partir disso a gente vai falar dos métodos e sistemas de treinamento, tá bom? Ou do máximo que a gente conseguir ver aqui. Existem vários, tá bom? Outros que são utilizados mais, outros que são utilizados menos, alguns que são indicados mais para indivíduos avançados, alguns que são indicados aí para indivíduos iniciantes, tá bom? Então, o treinamento de força ele possui inúmeras variações, né? Que atendem aos mais diversos objetivos de treino. Diversas possibilidades foram propostas ao longo dos anos. A seguir temos alguns dos sistemas de treinamento mais utilizados nas salas de musculação. Então, sistema pirâmide completa, né? Que pode ser executado a 12, 10, 8, 6, 4, 2 e uma repetição. Então é claro, esse sistema de pirâmide, só por aqui você já pode ver, à medida que eu também posso diminuir as repetições, eu vou aumentar a carga, tá? Então o sistema de treino pirâmide, pirâmide completa, né, favorece o estímulo tanto para a hipertrofia muscular, como também para o aumento da força. Okay? Aqui nós temos dois exemplos. A série a carga, a repetição. Aqui, série carga e repetição. Série 1, 2, 3 e 4, carga leve, leve média, média e pesada. Tá bom? Então, eu faço séries entre 12 a 16 repetições com carga leve, de 10 a 12 com a carga leve e média, de 8 a 10 com uma carga média e de 4 a 6 com uma carga pesada. Percebam que à medida que eu aumento o peso, eu diminuo o que? A minha repetição. Isso é chamado de pirâmide crescente. E na pirâmide decrescente, da mesma forma, série, carga, repetição, primeira, segunda, terceira, quarta série, eu vou ter a carga pesada, média, leve, média e leve, tá bom? E as repetições, quando eu fizer 4 a 6 repetições, eu vou estar com a carga pesada. Quando eu fizer 8 a 10, minha carga vai estar média. Quando eu tiver com a repetição de 10 a 12 repetições, minha carga vai estar leve a média. E quando eu estiver fazendo de 12 a 16, a carga está leve. Então isso aqui é chamado de pirâmide decrescente, ou seja, à medida que eu decaio a carga, eu aumento o número de repetições, tá bom? E aqui é o contrário, né? A gente já viu, pirâmide crescente é em favor de quê? Da minha carga. Da mesma forma, a pirâmide decrescente também é em favor da carga, só lembra de aplicar o conceito da repetição. Pirâmide crescente, à medida que você aumenta a carga, diminua o número de repetições. Pirâmide decrescente, à medida que você
baixa a carga, começa de cima para baixo, você vai diminuir, aumentar o número de repetições, tá? Além disso, nós temos, né, nesse sistema de pirâmide o que a gente chama de pirâmide crescente decrescente, tá bom? Que nada mais é uma mistura da pirâmide crescente com a pirâmide decrescente. Então, digamos aqui, eu tenho 7 séries, tá bom? Eu vou ter a carga e eu vou ter as repetições. Até certo ponto do meu treinamento, tá bom? Eu vou fazer o que? Eu vou modificar, eu vou começar como? Um exemplo. Na primeira série eu faço com uma carga leve, eu faço 12 a 16 repetições. Então lembra, carga baixa, repetição alta. Na segunda, agora minha carga já está leve e média, então eu vou fazer o que? Eu vou diminuir a repetição. Na terceira série, minha carga agora está média, então eu vou diminuir a repetição. Na minha quarta série, tá bom? A minha carga está pesada e eu vou diminuir mais a minha repetição. Até aqui o que a gente viu, uma pirâmide crescente, né? Crescia o peso, diminuía o número de repetições, tá bom? A partir daqui eu começo a dar uma quebrada. Do pesado, agora eu volto para o médio, para a carga média. E aí eu vou, em vez de novo baixar a minha repetição, eu vou aumentar, tá bom? Então é uma combinação da pirâmide crescente, que quando a carga está leve, tá indo da leve para alta, eu tô com o número de repetições alto para leve, tá bom? E aí, é claro, eu coloco depois o mesmo estímulo retornando. Então eu comecei leve, vou pro pesado e depois eu vou terminar no leve, tá bom? Seria isso. Então, minha carga tá média, agora eu vou fazer 8 a 10. Minha carga tá média leve, 10 a 12. Minha carga tá leve, 12 a 16 repetições. Tá? Então isso aí é uma combinação de pirâmide crescente e decrescente. Tá, Kleber, aplicabilidade, para quais pessoas de treino essa pirâmide pode ser indicada, tá bom? Então a pirâmide crescente já se mostrou bastante útil para pessoas em nível iniciante, tá bom? Que tem dificuldades, principalmente aí de aumentar carga nos seus treinamentos, pois ela propõe que isso ocorra de forma gradativa, aos poucos, tá bom? Permitindo com que o corpo se adapte melhor. Então é aquela história, você levar estímulo para uma pessoa iniciante que tem dificuldade em ganho de peso de forma gradativa. Beleza? Tá, Kleber? Sistema biset e triset, tá? Nada mais é de que no treino biset são realizados 2 exercícios para o mesmo grupo muscular, sem que haja descanso entre outros. Pode ser tanto para o mesmo grupo muscular, tipo 2 exercícios para bíceps, 2 para peito, seguido, viu? Você termina uma série de repetições, exemplo, supino, vou lá, faço 12 repetições. Aí terminou essas 12, eu já vou direto para o crossover ou então o pec deck, fazer o que a gente chama do voador, tá bom? Então peitoral, seriam 2 exercícios para o peitoral executado ao mesmo tempo. E no triset, em vez de ser 2, pode ser 3, tá bom? E é claro, em alguns casos há uma combinação, mas a gente vai discutir mais para frente, que é você fazer um agonista e um antagonista. Bíceps e tríceps, peito e costa, tá bom? Super série. Tá, aplicação. O biset e o triset pode ser utilizado aí para indivíduos intermediários para avançados, ok? Super série é um método de treino ou técnica de intensidade. Super série, né, consiste em agrupar 2 ou mais exercícios com um mínimo de descanso entre eles. Então você agrupa 2 ou mais exercícios com um descanso entre eles o mínimo possível, tá bom? E é claro, esse encurtamento do descanso tem o principal objetivo de acumular mais volume no mesmo tempo de treino. Então, isso daí já é mais utilizado de indivíduos intermediários para avançados e até super avançados usam também a super série, tá bom? Então, isso é o super série. E na série composta, Kleber, que é uma variação do super série. Nesse tipo de super série, você vai agrupar exercícios que trabalham em um mesmo grupo muscular, tá bom? Aqui a junção de 2 exercícios para o mesmo músculo alvo visa intensificar o estímulo a qual é exposto, procurando obter uma maior adaptação, tá bom?
Cuidado, porque aqui você não está falando de bisete ou trisete, porque aqui você está falando 2 exercícios, mas eu mexo lá no tempo de descanso ou de intervalo entre eles, especificamente o tempo de intervalo. Isso pode ocorrer através de uma pré-exaustão, ou seja, desgastando o músculo-alvo para garantir que esse é o fator limitante num exercício multiarticular, tá bom? Ou simplesmente através da aplicação de 2 exercícios que estimulem o mesmo músculo-alvo com ações ou ângulos diferentes. Então são todas situações que podem ser aplicadas na série composta, tá bom? Tá, Kleber, e na super série agonista-antagonista, né? Então, nesse tipo de super série, os exercícios emparelhados envolvem músculos opostos. Então, seria um agonista e um antagonista. Exemplo, ou seja, os músculos agonistas no primeiro exercício serão os antagonistas do seguinte e vice-versa. Isso é de praxe. Se eu estou fazendo rosca direta, quem é meu antagonista é meu tríceps. Quando eu estiver fazendo tríceps, extensão de cotovelo lá no crossover, tá bom? Quem é meu antagonista é meu bíceps, porque um se antepõe o outro, tá bom? Um exemplo prático, exercício 1, supino, né? Exercício 2, remada. Então, os músculos agonistas do supino serão os antagonistas da remada e vice-versa. Quem é o agonista do supino? É o peitoral. Quem é o antagonista do supino? Dorsais. Quando eu venho para a remada, tá bom? Quem é o agonista? É a musculatura dorsal e outros grupos, tá bom? Quem é o antagonista? Seria a musculatura do peitoral. Então, antagonista é a musculatura que se antepõe, né, ao músculo trabalhado naquele momento. O agonista, o principal. Pode ser utilizado para indivíduos preferencialmente avançados, tá bom? Para você ter uma ideia de como a galera na academia às vezes está executando muito treinamento que não é ideal para ele. Começou com 2, 3 meses, está com aquela série de treinamento que você vê uma porrada de exercício, uma intensidade altíssima, o cara vai ter pouquíssimo resultado, tá bom? Treino em circuito, tá bom? Treino em circuito pode ser utilizado para diversos objetivos, por exemplo, melhorar a resistência muscular, condicionamento cardiorrespiratório, entre outros, tá bom? Geralmente é elaborado com 8 a 10 exercícios em sequência, tipo você fazer, vamos lá, imagina aqui um circuito AB. No dia A você faz peito, costa, bíceps, tríceps e ombro. E no circuito B você faz toda a parte de perna, toda parte adutora, flexores, extensores, panturrilha, tá bom? Então você utiliza de 8 a 10 exercícios realizados em sequência. Como assim, Kleber? Faz supino, vai lá para a remada para fazer dorsal, terminou dorsal, faz bíceps, depois faz tríceps, depois faz ombro. Então é em sequência, tá bom? De 8 a 10 exercícios. Você pode fazer dessa forma. Aí terminou lá no ombro, aí você começa com outro exercício peitoral, pec deck. Aí faz a remada curvada, aí depois faz bíceps, rosca alternada, aí faz tríceps, testa, tá entendendo? Então são vários exercícios. E utiliza pequenos intervalos de descanso, né, entre os exercícios para fazer um descanso ativo. Por exemplo, realizar abdominal, pedalar, pular corda, né, etc. Então, ou seja, entre um exercício e outro, desses 8 a 10, ou eu posso fazer em sequência, ou eu posso fazer um exercício e faço uma recuperação ativa. E aí, durante um intervalo de um exercício para o outro, eu faço um abdominal, ou eu posso pedalar 1 minuto, ou 2, ou eu posso pular corda por tanto tempo. Tá bom? Então, esse é o treino de circuito. É muito utilizado, principalmente em faixa de uma pessoa que quer emagrecer, tá bom? Porque é um treino bastante acíclico, né? Há muita oxigenação, troca de oxigênio. E aí, é claro, você mantém uma frequência de certa forma elevada, vai ter aí uma redução de peso, tá bom? Bastante efetivo. Indivíduos aí, iniciantes para intermediário. Método pré-exaustão. Isso aqui eu já vi demais nas academias, aluno iniciante fazendo isso, tá? Na pré-exaustão, utiliza-se um exercício monoarticular e na sequência um outro multiarticular. Ambos exercícios para o mesmo grupo muscular, tá bom? Então, pré-exaustão é
um monoarticular e depois um multiarticular, ok? Eu vou dar o exemplo e também vou falar de outro aqui. Nós temos dois exemplos, né? Que é o crucifixo, que é o monoarticular, e o multiarticular seria o supino reto, tá bom? Para que isso, Kleber? Para que você consiga facilitar o processo de exaustão da musculatura do peitoral. Por quê? São dois exemplos bem práticos. Esse aí é um e o outro que eu vou dar. Não sei se vocês treinam ou não, mas se treinam, pode até acontecer dessa seguinte situação. Quando eu estou trazendo um exercício multiarticular, quer dizer que eu também estou trabalhando bíceps, a parte anterior, ou bíceps não, o peitoral, o tríceps, uma parte anterior também do meu deltoide, né? Então, muitas das vezes vai acontecer de o teu tríceps chegar a primeira falha, a exaustão, do que mesmo o peitoral. Então, o método de pré-exaustão é para você fazer uma exaustão no monoarticular, de forma direta no peitoral, isolando o tríceps, o ombro, para que você, ao final do treino, tenha uma exaustão do seu peitoral e também do tríceps, tá bom? Então é uma forma de aumentar a intensidade e fazer com que isso aconteça, a falha ou a exaustão daquela musculatura. Consequentemente vai ter ganhos de hipertrofia bastante significativos. Outro exemplo, quem aqui nunca treinou dorsal e bíceps e o bíceps exauriu, ou seja, chegou à falha muito antes do dorsal? Então você pode fazer aquele pull-over, né? O pull-over inicialmente, que é lá no, dependendo do maquinado, pode ser no crossover, pode ser em outra máquina. Você faz esse movimento, nós temos aqui a flexão e a extensão, né? Você faz esse movimento de extensão, trazendo os dois braços junto do corpo na barrazinha, tá bom? Com os braços estendidos. É um método de pré-exaustão, porque eu uso um monoarticular para poder exaurir primeiro meu dorsal, já dá uma porrada grande nele ali, por assim dizer. E aí depois eu vou para uma remada, para um puxador alto, porque aí esses exercícios pegam do bíceps, tá bom? Então é uma maneira de enfatizar mais aquele músculo alvo durante o treino. Quem deve utilizar esse tipo de treinamento? Indivíduos avançados, tá bom? Método isométrico, tipo de treino sujeito, né, onde o sujeito realiza uma força estática em determinado ângulo articular. E eu já vi muita gente fazendo isso aqui em exercícios combinados, né? Por exemplo, faz o leg press ou faz uma flexão, um agachamento, e chega lá e faz uma isometria encostado na parede, tá bom? Então, isometria nada mais você segurar numa posição, né? Geralmente numa posição de 90 graus, onde a musculatura ela vai ficar ali parada, sob tensão, segurando o movimento, tá bom? Essas adaptações, né, de treino, elas ocorrem nas imediações do ângulo treinado em cada exercício, ok? Então, isometria é você segurar no ponto de angulação, geralmente dos 90 graus daquele movimento, tá bom? Serve também para aumentar a intensidade do treino e também o processo de hipertrofia. Método negativo ou excêntrico, tá bom? No método anterior que eu falei, pode ser utilizado com indivíduos intermediários para avançado. Para iniciante também, começa com 10, 15 segundos, você vai começar a isometria aí. Só que dá um tempo para ele preparar a musculatura e principalmente o sistema ligamentar, né? Ou os ligamentos dele, para não acontecer nenhum rompimento. No treino negativo ou excêntrico, tá? O sujeito realiza um movimento durante a fase excêntrica, tá? E recebe ajuda para vencer a fase concêntrica. É tipo aquele momento que eu estou chegando à falha, aí vem um cara e me auxilia, um professor, né, um colega, para fazer a fase concêntrica, de subida. Mas a descida é minha, tá bom? Então, é um método de treinamento conhecido como negativo ou excêntrico, tá bom? Essa, por sua vez, com a intensidade 100% de um RM, ou seja, uma repetição máxima. Você pode fazer com aquelas repetições, com aquelas cargas um pouco mais altas, porque na fase concêntrica você não tem que ter força sozinho para vencer essa fase. Vai ter alguém auxiliando você para subir. Agora na descida é sua, tá bom? Indivíduos intermediários assim, mais avançado, tá bom? Que é aquela galera que treina pesado. Sistema drop set. No drop set é um treino onde o sujeito realiza 2
ou 3 séries de 6 a 8 repetições, tá bom? Máximas, a gente está falando de RMs. Posteriormente vai reduzindo a carga em 20% e realizando quantas repetições ele conseguir. Então é aquilo que durante uma série só ele faz aí cerca de 3 séries dentro de uma primeira. Tipo, vai lá para a cadeira extensora, coloca uma carga, faz de 6 a 8 repetições. Aí ele para de fazer, baixa o peso e já começa de novo. De novo, 6 a 8 repetições. Baixa o peso, tá bom? E faz de novo. Isso foi só uma série, tá bom? No drop set é feito assim. São 3 conjuntos de série com certas repetições dentro de uma primeira repetição, tá? Indivíduos intermediário para avançado, tá? Aqui sim, rest pause, indivíduos avançados ou altamente avançados, tá bom? Porque no método rest pause, quando é que eu vou usar e como é que eu aplico, né? O rest pause ele é uma pausa e descanso. Pausa, descanso. O sujeito realiza um certo número de repetições até a falha concêntrica, ou seja, lembra do que eu falei, que não consegue mais subir. Algo em torno de 8 a 10 repetições, 8 a 12 repetições máximas, desculpa. Descansa cerca de 5 a 10 segundos e repete a série, tá bom? É um treino bastante intenso, imagina, já é difícil você executar outra série de repetição com 30 segundos ou 1 minuto, imagina de 5 a 10 segundos, tá bom? Então, realizar micropausas entre zonas de repetições máximas. Exemplo, 6 a 8 repetições na falha, pausas entre 10 a 20 segundos. Até a falha concêntrica, 10 a 20 segundos. Até a falha concêntrica e aí depois intervalo entre as séries. Isso aqui foi só uma série de repetições no rest pause, tá bom? E é claro, ele pode fazer isso dessa forma ou também pode não modificar a carga durante o trajeto. Faz de 6 a 8 repetições com uma carga, descansa 20 segundos. Faz até a falha concêntrica com a mesma carga, descansa 10 a 20 segundos. Faz de novo até a falha concêntrica com a carga e dá um intervalo entre essa série. Okay? Então, por isso que é um método de treinamento para indivíduos avançados, que tem uma boa qualidade de treino, que treina legal há um certo tempo, beleza? Então, uma resposta, como é um treino um pouco mais intenso, tá bom? Os métodos mais atuais, mais utilizados, a gente tem que entender um pouco mais da resposta que causa no corpo, né? Então, ó, por que é que eu digo que não deve ser um indivíduo aí, principalmente um indivíduo iniciante? Uma das respostas a esse treinamento, tá bom? A esse método, a esse sistema, é uma elevada resposta aguda de PA. Então, quando você faz esse rest pause aí, a PA, ela dá uma resposta aguda, ou seja, ela pode subir ou ela pode cair, tá? Então, possível resposta, qual seria uma possível resposta? Hipotensiva imediata, ou seja, o indivíduo que faz isso aí vai ter uma tontura e possivelmente até um desmaio. Então, não é exercício para aluno iniciante ou até intermediário. É método e sistema de treino para indivíduo avançado, tá bom? E o avançado que sabe treinar, que tem indivíduo avançado que não sabe treinar não, tá bom? É sugerido para sujeitos experientes, né, que dominam a técnica de execução. Não adianta pensar que está fazendo rest pause, que às vezes o cara não está fazendo rest pause, tá bom? Pico de contração, estratégia pico de contração, método ou sistema, tá bom? Consiste na execução de uma contração estática isométrica, tá bom? Com duração de 2 a 5 segundos ao final da fase concêntrica do exercício ou no ponto de maior desvantagem mecânica, que é onde acontece maior tensão. Exemplo, flexão de cotovelo aqui, ou seja, rosca direta. Quando você faz a flexão de cotovelo na rosca direta, né? Onde é o pico de contração? Geralmente, quando eu estou com angulação de 90 graus. Então, eu dou essa parada de 2 a 5 segundos para poder ir para a fase excêntrica. 1, 2, desce. Ou então pode ser 5 segundos.
1, 2, 3, 4, 5. Descer. 1, 2, 3, 4, 5. E aproveita a fase excêntrica. Concêntrica. 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aí é uma estratégia, um método, um sistema pico de contração, tá bom? Isometria ao final da fase concêntrica. É os dois exemplos que eu coloquei, mas eu já exemplifiquei, né? Extensão de joelhos, que é quando você faz a cadeira extensora. Aí você faz movimento, sem dar chute, sem dar aquela pancada para não machucar a articulação. Faz o movimento, segura. 1, 2, aproveita a fase excêntrica. Pode ser 2, pode ser 5 segundos, tá bom? Na flexão de joelhos também. Ou, isso aqui poderia, como eu falei, a isometria ao final da fase concêntrica. Ou também pode ser uma isometria no ponto de maior desvantagem mecânica. No supino ou no agachamento. Quando é a vantagem mecânica, o menor ponto de vantagem mecânica é quando você, esquecendo um pouco a angulação, está na fase mais baixa, no supino, aqui embaixo, com a barra perto do peito. No agachamento, quando você está agachado, que você faz um agachamento de qualidade com uma boa amplitude, tá bom? E é claro, a aplicação do pico de contração indivíduos intermediários, mas principalmente avançados, tá bom? Técnicas mais refinadas, eu acho que eu poderia dizer assim essa palavra, é mais indicado para indivíduos avançados. Por quê? Porque no indivíduo avançado eu tenho que causar um estímulo de uma forma diferente, para promover uma hipertrofia, para promover um ganho de força. No iniciante até o intermediário, principalmente o iniciante, vocês viram, os estudos demonstram que às vezes pouca coisa que você faz já gera muito resultado, tá bom? Então não tem que ter aquela complexidade não. Alguns deles ainda carecem de estudos, tá? De alguns sistemas, mas vocês já devem ter falado do GVT, ou German Volume Training, treinamento de volume alemão, né? Poderia dizer assim, treinamento alemão com um grande volume, né? O sujeito realiza 10 séries de 10 repetições para um determinado exercício. Exemplo, supino, ele vai fazer 10 séries com 10 repetições. E qual é o tempo de descanso entre cada uma das séries? De 60 a 90 segundos, ou seja, de 1 minuto a 1 minuto e meio, tá bom? Pode ser usado aí para indivíduos intermediários? Pode ser usado também para indivíduos avançados? Deve, né? Deve ser um método, um sistema também. Para iniciante, não, tá bom? Causa hipertrofia, causa ganho de força, ok? Como eu disse, alguns ainda faltam, mas a gente já vê muito se falar, que é o FST7, né? Fast Strength Training, né? Tem a galera que tem uma aversão, mas meu papel aqui não é defender nem criticar, mas demonstrar e mostrar para vocês os métodos e sistemas, tá bom? E aí, de acordo com a periodização que vocês forem para fazer para os alunos, vão mexer com esses métodos, tá bom? No treino FST7, né, preconiza-se que o sujeito deve realizar 7 séries de 8 a 12 repetições, tá bom? Com intervalos de 30 segundos entre as séries. O sujeito alonga o músculo exercitado. Então vamos lá. Você pode fazer 30 e 30. Como assim, Kleber? Você faz até de 8 a 12 repetições na rosca direta. Quando você colocar a barra, você faz 30 segundos de alongamento do bíceps. E aí depois dá 30 segundos, começa de novo a outra série, tá bom? A teoria em si, que ainda carece de estudos científicos, fala sobre a questão do alongamento aí da fáscia muscular, facilitando aí o processo de hipertrofia. Diga-se de passagem, quando você faz esse tipo de treino, o pump, né, o inchaço daquela musculatura, ele é bastante elevado, tá? É claro, eu coloquei obrigado, a gente encerra aqui. Não se esqueçam de fazer o teste, mas também eu poderia falar de alguns métodos, de forma até sem ter slide para acompanhar, mas um que eu queria citar aqui, que eu acabei esquecendo de colocar e eu lembrei ao final, seria o Katsu Training, que é uma metodologia, tá? Ou treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, que pode ser utilizado para pessoas também na reabilitação ou que também querem hipertrofia, mas não gosta de pegar carga. Você vai colocar a restrição de fluxo, do fluxo sanguíneo, tá bom? Em certas
articulações ou regiões. E aí você faz um impedimento da passagem de sangue, tá bom? De cerca de 80%. Então você vai ter 20% ali liberado de passagem. E aí é importante controlar essa tensão do próprio o equipamento. Eu esqueci, poderia ser o esfigmomanômetro, né, de uma tensão. Mas com essa passagem reduzida é ideal que você aumente as repetições e diminua a carga. É um treino bastante desconfortável quando há liberação, você retira a restrição do fluxo, dá um pump imenso e o sangue vai repleto de nutrientes para a musculatura e a musculatura está carente disso. E ela recebe e absorve também com bastante qualidade. Então tem vários estudos e trabalhos científicos demonstrando tanto o aumento na força, como principalmente o aumento da hipertrofia muscular com o treinamento de restrição de fluxo sanguíneo, tá bom? Que pode ser utilizado também com essas séries, com essas repetições mais altas, com a carga mais baixa. Beleza, pessoal? Então, nós encerramos aqui nosso conteúdo de musculação. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Enfim, esse semestre foi um pouco complicado em algumas situações, principalmente no quesito aí bastante feriado, que atrapalhou o andamento da nossa disciplina, mas eu fiz de tudo possível para a gente recuperar esse conteúdo e para que vocês saíssem com uma boa base para a musculação. Lembrando, musculação, periodização e treinamento é conhecimento, cinesiologia, biomecânica, fisiologia do exercício, e aí depois entra uma combinação dessa musculação adequando aos princípios do treinamento, ao tempo de treino da pessoa, tá bom? E ao sistema de treino utilizado, tá bom? Então é isso, musculação. Às vezes não foge tão do normal, mas a galera quer inventar tanta coisa que não faz o básico. E o básico é o que dá resultado, enquanto as outras invenções geram lesões nas pessoas, tá bom? Tá cheio de vídeo aí pela internet com bastante meme, né? As brincadeiras aí, a galera, primeiro dia treinando na Smart Fit, é uma brincadeira, tá? Mas preconiza o menor número de professores, consequentemente aumenta a margem de erro da galera que treina lá. Então dá uma olhada também nesses memes, que servem também de forma educativa para você instruir seus alunos. Ok, pessoal? Não se esqueçam de fazer o teste. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem para nossa aula de revisão.